Bom, há 5 meses a gente tem vivido um momento bem delicado, né? Que trouxe várias mudanças na rotina da maioria das famílias. Com essas mudanças vieram alguns problemas que envolvem o nosso estado psicológico e afetam a nossa saúde, né? Então, sobre isso, eu bato um papo agora com a psicóloga Bruna Tomazetti. Boa tarde, Bruna. Bem-vinda ao TVC Notícias, primeira edição. Boa tarde e obrigada pela oportunidade. Bruna, isolamento não quer dizer solidão, não tem que ser igual, não é mesmo? Porque eu vou especificar no que eu estou pensando agora. Os idosos, que a gente colocou, a gente sabe desde o início que é um grupo de risco mais específico dessa doença, né? A gente tem que preservar, eles têm que ficar mais quietos em casa, não deve fazer visita presencial, né? Não deve ter esse contato, mas tem muitos idosos que estão ficando meio de lado, né? Estão se sentindo solitários, estão abandonados, não é isso? Exatamente. E excelente o tema que vocês trazem, viu, Michele? Porque nós vamos poder migrar um pouquinho e olhar para a invisibilidade dessas pessoas. Então, às vezes, já estão numa trajetória que a gente chama de ciclo vital, né? Então, essa terceira etapa do ciclo vital, que é a velhice, às vezes as pessoas já estão um pouco mais reclusas. E com o coronavírus, Covid-19, é como se ampliasse um pouco mais essa invisibilidade, esse desamparo interior. Então, o que as pessoas precisam compreender é que estender a mão, olhar, e eu vou trazer algumas estratégias aqui para vocês, para a gente olhar com mais carinho para a terceira idade. Porque, além de ser realmente fator de risco, essas pessoas estão muito na solidão, não na solitude. Elas estão sozinhas e precisam, sim, de um amparo psicológico. E a solidão, ela afeta a imunidade, né? Total, a imunidade, muitos alergistas, né, o pessoal que trabalha com infectologia também, como que a gente percebe que quanto mais as pessoas não assistidas psicologicamente, não sendo visíveis psiquicamente, essas pessoas tendenciam a imunidade a baixar. Então, algumas estratégias que eu acho muito legal a gente poder comentar aqui, trazer até como responsabilidade social para os telespectadores, é olhar para essas pessoas com carinho, mas é o carinho do coração. Como que seria isso? Trazer pensamentos positivos. Olha, você é forte, você é capaz, é uma etapa, é um momento que nós todos estamos passando e vai passar, como tudo passa. Às vezes deixam sequelas maiores, outros menores em algumas pessoas, mas trazer esse conforto psicológico e amoroso, com pensamentos positivos. E algo que a gente tem solicitado muito, principalmente aos familiares, é restringir, ou seja, fazer um jejum visual. As imagens, elas trazem muito desconforto psíquico. Sabe que eu ia te fazer uma pergunta com relação a isso, porque além do isolamento, tem aquela questão também do acesso às informações e às vezes até notícias falsas, que essas pessoas, os idosos, às vezes estão lá sozinhos, já estão sentindo a solidão. Ainda vem aquele bombardeio de notícia e notícia falsa. Isso pode também desencadear um quadro de estresse e ansiedade nesse momento, né? Tudo que a gente não precisa também, né? Exatamente. E aí tem algo que eu costumo dizer aqui no consultório, quando nós unimos passado e presente não organizado, e olhando para imagens que impedem eu visualizar o futuro, vai trazer toda essa desorganização e desconforto interior. Então, é importante, exatamente o que você trouxe, excelente colocação, que possamos restringir. Por causa das fake news, a gente sabe que muitas pessoas utilizam desse momento, né, para piorar ainda o caso. Então, restringir. É necessário o jejum visual e é necessário abastecermos de muitas palavras que trazem conforto. Porque a audição confortável, ela aumenta a imunidade. Então, pessoas que têm, pessoas próximas, que ligam, que fazem videochamadas, que levam um prato de comida ali para as pessoas, né, que deixam ali nas suas casas, isso facilita muito a amorosidade e o conforto. Tá? Então, são dicas que a gente traz bem simples, mas que cabe fazer com o coração e faz toda
a diferença. Às vezes a gente não se coloca no lugar, Bruna, também, às vezes a gente não se coloca no lugar deles, né? Porque para a gente que está aí tendo que sair para trabalhar, porque não tem opção, tem que trabalhar, a vida continua apesar das restrições, tem a questão da autonomia, né, da independência. Normalmente os idosos, isso para eles assim é primordial. Geralmente a gente que leva bronca, leva puxão de orelha, agora a gente está meio que trocando de papel, isso para eles é um sofrimento terrível, não é? Eu virar para minha mãe e falar assim, a senhora vai ficar quieta, a senhora não vai fazer isso, não vai para o mercado e tal. Para eles é um horror isso, né? Tipo, tô trocando de papel, essa altura da minha vida eu tenho que passar por isso. É ruim, é um sofrimento, né? É interessante. E por isso que os idosos, alguns idosos que eu tenho acompanhado videochamada, eu peço para recrutar o adulto que mora dentro deles. Porque é como se houvesse uma inversão de valor, de papéis nesse momento, né? Então, meu filho é meu pai nesse momento. Então, vamos recrutar o adulto que mora dentro de nós para que possamos fazer uma organização mental. Lembra como é que era na parte adulta, quando você trabalhava? Como que era isso? Então, isso ajuda a resgatar a parte de organização interior. Legal isso, né? Então, quanto mais eu consigo migrar para o meu passado, tirando foto de imagens positivas do que me aconteceram, isso vai fazer com que a minha imunidade aumente. Porque eu olho para o positivo e é como se eu ligasse na tomada os efeitos e recursos para eu superar essa fase. Você sabe que lá em casa eu estou fazendo um pouco desse exercício sem saber, né? Junto eu e minha mãe, porque eu moro com a minha mãe. De vez em quando a gente começa a tricotar de coisas boas de um passado, às vezes nem muito distante, dá aquela animada, a gente ri bastante e por alguns instantes a gente até esquece que está vivendo essa situação horrível de pandemia. Pôs dicas, gente, toma nota, vamos praticar em casa. Bruno, eu agradeço muito a sua participação com a gente aqui nesse sábado, viu? Obrigada pelas dicas. E eu que agradeço e vamos promover o pertencimento sempre. Obrigada. Ótima tarde. Obrigada.